noite. Paz do Senhor, família. Boa noite. Tá tudo bem aí? Gente, parece que vocês não jantaram ainda, né? Mas vão jantar no fim do culto. Tem uma cantina abençoada ali, tá bom? E você vai primeiro se alimentar da palavra de Deus, alimentar o seu espírito, e depois você vai alimentar a carne, tá? Mas antes, eu não sei se a Nai revelou aqui a quarta pessoa. Não, né, Nai? Não, né? O povo, até os obreiros hoje estão meio esquisitos. Eu arrebento, né, de nada, tá um negócio esquisito. Vamos lá. Gente, vocês sabem que dia 23 eu vou trazer alegria. Baterista, vamos entrar com alegria aí. Já arrebenta tudo aí. Totalmente arrebento. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos lá, me ajuda aí. Dia 23 de maio, vem aí a nossa conferência de mulheres Revival. Significa avivadas. Que está lá no livro de Abacuque. Aviva, ó Deus, a sua obra. Tá bom? Nós temos um tema maravilhoso. Já foram reveladas duas meninas especiais que vão trazer algo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Essa menina é linda, maravilhosa, chique. Ela acho que é minha irmã, meio parecida comigo, né? Vamos ter aqui a nossa querida Stephanie Massula, que é uma bênção. A Stephanie esteve comigo em Bruxelas, uma menina maravilhosa, um testemunho maravilhoso. Amei viajar com ela e já estou ansiosa para a próxima viagem. E se prepare que vem projeto, coisa grande aí, tá? Segunda menina abençoada, linda, maravilhosa, nossa querida pastora Rafaela Marques, diretamente ali de São Paulo, a igreja Expressar, uma profeta de Deus, uma pastora abençoada, uma amiga pessoal minha, a casa, a família, são nossos amigos de anos e Deus vai usar muito essa pastora. Eu falo menina porque ela parece uma bonequinha bem pequenininha, fofinha e dá vontade de levar para casa, tá? E como tudo que Deus faz é perfeito, diga comigo, Deus é perfeito. Ele fez além, tá? Nós pedimos ao Senhor que Ele nos surpreendesse, porque eu não quis ir para o CCLX, gastar quase uns milhares e milhares, porque nós estamos a construir o nosso templo novo para a glória de Deus. Então a prioridade não é gastar por causa de um evento, porque nós estamos nos reunindo dentro de um lugar que nós sabemos que Deus habita. Já não temos espaço, por isso que vai lotar e você não vai reclamar, tá? Vai estar quente, você não vai reclamar. Vai estar muito apertadinho, você não vai reclamar. Por quê? Porque Deus vai te abençoar nesse dia 23. E Deus nos surpreendeu, porque nós estamos vivendo Deuteronômio 28. Nós não corremos atrás das bênçãos. Deus traz até nós aquilo que nós necessitamos. E Deus nos trouxe além, né, Dinar? Nós temos uma quarta pessoa. Alguém disse para mim que era a pastora Edmeia Williams. Eu acho que não combina o corte com a nossa querida pastora, tá? Eu chamo a pastora Edmeia de minha mãe, porque ela é muito parecida com a minha mãe, tá? Alguém falou que era a Camila Barros. Gente, não combina, porque a Camila Barros não tem um corte Chanel, né? Alguém quer dar uma sugestão aí para a pastora? De quem será essa menina? Ninguém? Qual é a sua cantora favorita? Não é a Damares, tá? Alguém anotou pra mim a Damares. Gente, Damares tem o cabelo comprido e é um pouquinho mais estreitinha, tá? Abençoada, mais estreitinha, né? Você tá rindo? É de Deus, né? Alguém quer lançar aí um nome abençoado? Vamos lá. Quem acertar, eu vou dar uma Bíblia. Eu já falei, eu tenho a Bíblia para abençoar aí. Quem é, Luzia? Rebeca Carvalho. Uma amiga, Rebeca Carvalho, tem cabelo cacheado. Não, só se ela fez um negócio. Aí, ixi, Jesus amado. Ninguém vai. Quem? Juliane Souza? Nós queríamos, mas a agenda dela está lotada. Mas quem sabe na expansão? É mistério. Eu vou soltar para. Vamos soltar uma música aí, Carol? Cantou muito. Já é a nossa querida Jéssica Augusto. Vamos aplaudir a Jesus. Eu falei para você se inscrever. Gente, eu tenho uma mensagem quente do céu para a sua vida. Mas eu gostaria de perguntar, quem é que não se inscreveu para o evento? Faz um sinal. Meu Deus, os da casa, do Chosen, dando mau testemunho aqui, gente. Vai lá. Todo mundo se inscreveu. A Maiara já está inscrita que eu te inscrevi, tá? Isso é porque eu te amo. Vamos lá. Todo mundo se inscreveu? Os homens não contam hoje, tá? Só depois do evento. Então eu quero dizer que vocês foram inteligentes e abençoados. Venha mais cedo, nós vamos iniciar às 7 horas com um momento de oração, tá bom? Vamos preparar o ambiente, preparar a nossa vida, né, para sermos cheios do melhor do céu aqui na terra. Eu quero contar com você. Posso contar com você? Amém? Diga aí para o seu irmão, vou contar com você. Quero te ver aqui
linda e maravilhosa e com essa t-shirt azul do nosso evento, tá bom? Vamos lá, sem demoras. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Gente, hoje eu queria pregar sobre Jonas. Aí Deus... Olha, o irmão tá filmando, tá rindo. Irmão, eu vou te colocar em disciplina. Tá, e rindo bem alto, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler do início, vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó? Algumas traduções diz pena, tá? De Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. Versículo 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vindo comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Até aqui. Quando nós entramos em 1 Samuel, nós sabemos que o povo estava olhando para outras nações e via que as outras nações tinham um rei. Eles começam a pedir então: Deus, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Deus queria ser o rei desse povo. Em toda a história, desde o êxodo, que significa saída, desde a morte de José, desde que os 70 desceram para o Egito, cresceram, multiplicaram, um novo faraó se levantou, o povo ficou debaixo de escravatura aproximadamente 430 anos. Nós vemos que Deus queria ser o Deus desse povo. Deus queria trazer uma teocracia, mas o povo queria viver do seu jeito, na sua visão, da sua forma de pensar, porque às vezes nós achamos que somos e sabemos mais do que Deus. E Deus sempre insistindo num povo, porque o pai não desiste do filho. Olha aí para o seu irmão com carinho, diga: Deus nunca vai desistir de você. Diga mais forte aí, só mais uma vez, para ficar bem bonito, tá? Diga aí: Deus nunca vai desistir de você. E aqui nós temos o exemplo de um Deus, de um pai que insiste na nossa história, ainda que nós somos limitados, ainda que tenhamos problemas de caráter, ainda que existam pecados escondidos na nossa história, porque nós não somos perfeitos. Deus conhece as nossas histórias, Deus conhece o que está exposto, Deus conhece o que está escondido, Deus conhece as nossas verdades, Deus conhece as nossas mentiras, Deus conhece a nossa força, a nossa fraqueza, Deus conhece os nossos medos, a nossa instabilidade. Deus nos conhece como ninguém. A Bíblia diz através de Salmos que Deus conhece o nosso coração, e o único que pode trilhar a nossa vida, o nosso coração, é o próprio Deus. Então Deus, conhecendo o coração desse povo, Deus dá para esse povo o que eles querem. Só que o importante não é como começa a história, como nós vamos terminar nessa história. Nós vemos que Saul começa bem, mas ele termina mal, porque ele faz tudo o que Deus pede, orienta para que ele não faça, para que Saul não faça. E nesse momento, quando Deus começa a falar com o último profeta, juiz e sacerdote da nação de Israel, Samuel, Saul já estava sendo atormentado por um espírito maligno,
Porque todas as vezes que nós saímos debaixo da direção de Deus, todas as vezes que nós quebramos princípios, nós nos ausentamos da cobertura e damos acesso para que o inimigo venha arrombar áreas da nossa vida. Eu quero dizer para você que mais vale permanecer fiel e ser incompreendido pelo mundo e muitas vezes pelos nossos do que agradar o mundo inteiro. Repare que se nós formos olhar para Jesus, ele nunca veio agradar o mundo inteiro. A Bíblia diz que ele veio para os seus os rejeitaram. Por quê? Porque Jesus confrontava uma realidade que estava diante deles, uma realidade que não era uma realidade saudável. Essa realidade era uma realidade que deturpava os planos de Deus, era uma realidade que corrompia. E o mais engraçado nessa história é que eles usavam os termos cristãos, evangélicos, conheciam a Torá, eram religiosos, mas faziam tudo aquilo que era errado. E aqui nós já temos uma grande lição e um grande princípio. Não adianta a gente dizer que é crente, que é religioso, mas faz tudo errado. Não adianta a gente dizer que serve a Deus, que Deus nos usa, que eu tenho dons e talentos, mas nós não conseguimos amar nem perdoar aqueles que nos feriram. Não adianta dizer que nós servimos a um Deus que há 20, 30 anos, e nesses 20, 30 anos, nós não temos a capacidade de estender a mão para alguém que está caído no meio do caminho. Nós não temos capacidade de nos posicionarmos em meio a situações que vão requerir o seu posicionamento. Não é normal quando nós dizemos que servimos a Deus e queremos fugir da presença de Deus. Nós vemos Jonas, um servo de Deus. Deus faz um pedido. Deus vai na fraqueza de Jonas e diz: vai para a cidade de Nínive. Quando Jonas olha para Nínive, a fraqueza de Jonas era o que o povo de Nínive fez com o povo de Israel. E Jonas se dispõe a fugir da vontade divina, porque ele olhava para o que as pessoas fizeram com ele, mas ele não olhava para a vontade divina. E aqui eu já tenho algo de Deus para você. Se você viver baseado e focado naquilo que os outros, naquilo que a terra, naquilo que o governo faz com você, você não vai ser capaz de olhar para Deus e ver um Deus que está na sua frente, te conduzindo para um lugar seguro. Olha para o seu irmão e diga: alegra o teu coração por amor de Deus. Diga mais forte aí, diga: alegra o teu coração. Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Deus vai tirar esse pensamento velho que você insiste em carregar. Deus vai arrancar essas lembranças difíceis que te paralisam nessa terra. Diga aí para o seu irmão, diga: Deus vai te libertar nessa noite. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você vai sair daqui renovado, posicionado. Você vai sair na medida certa para caber aonde? No projeto que Deus já projetou na sua vida e na sua história. Se você crê nisso, por amor de Deus, joga a tua mão direita para os céus e digam glória a Deus. O problema é que nós olhamos para uma nação e nós não estamos entendendo, porque nós queremos ver Deus como uma pessoa física, mas nós queremos ver Deus nos mínimos detalhes. E muitas vezes na nossa vida nós colocamos pessoas como deuses da nossa história. Você sabia que quando alguém domina a sua vida, quando alguém comanda a sua vida, quando alguém consegue gerenciar as suas decisões e as suas emoções, você está dependente de alguém que também é limitado como você? Nós vivemos em tempos onde muitos falam de mentoria, de gerenciar as emoções, vamos gerenciar o nosso pensamento, mas nós não conseguimos entender que nós precisamos de depender de Deus, priorizar a presença de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque maior que o seu futuro, o seu desejo e a sua vontade é o que Deus pensa a seu respeito. Maior que os seus pensamentos é o que Deus já falou a seu respeito. O livro do profeta Isaías diz isso para nós: os meus pensamentos são mais altos. Jeremias capítulo 23, versículo 11 diz isso para nós: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Olha para o seu irmão e diga: e você vive em guerra todos os dias na sua vida. Diga aí para o seu irmão, diga: e você vive em guerra, a sua vida é uma guerra, as suas palavras são uma guerra, os seus pensamentos são em guerra. Você se constitui um guerreiro nessa terra e você vive guerreando lutas que não são suas, por isso que você está cansado.
Aí nós olhamos para esse momento da nação de Israel, em 1 Samuel, no capítulo 16. A Bíblia diz que um filisteu se levanta, um filisteu de Gate. Não era um filisteu qualquer, era o guerreiro mais forte, o guerreiro mais destacado, o guerreiro que tinha patentes, o guerreiro que tinha arma, o guerreiro que tinha um histórico de vitórias na sua vida e na sua história. E esse alguém que tinha um histórico de vitórias começa a afrontar o quê? O povo de Deus. Aí vem as afrontas através de quê? Palavras. E repara que palavras de alguém que tinha uma história, de alguém que era um gigante, de alguém que pertencia a um exército, de alguém que carregava as suas patentes, conseguiu desestruturar todo o exército de Israel. A ponto que as palavras de Golias diziam: dai-me um, dai-me um, dai-me um. Pedindo um porque ele achava que ele não precisava de lutar contra ninguém. Ele estava dizendo: esse povo é fraco. Olhe para o seu irmão e diga: o inimigo te vê como fraco. Cada vez que você zomba da presença de Deus, você é fraco. Cada vez que você critica um servo de Deus, você é fraco. Cada vez que você critica todos aqueles que se posicionam para lutar, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, você é fraco, porque essa não é a sua guerra. Repara que Golias começa a questionar a força de um exército da nação de Israel. Golias começa a questionar dizendo: vocês são fracos. Golias está dizendo literalmente: nem todo o vosso exército pode me derrotar. Vocês podem ser milhares, mas dá-me só um. Ele está dizendo que dentro dos milhares não existe ninguém com capacidade de derrotar o Golias. E repara que palavras conseguem desestruturar. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre palavras. E existem pessoas que ficam desestruturadas por causa de palavras. Existem pessoas que não sabem lidar com palavras de ataque. Existem pessoas que também não sabem lidar com palavras de elogio. E existem pessoas que estão tão machucadas pela vida, estão tão feridas pela sua vida, pelo ambiente que foram criados, que eles não se permitem ser amados por palavras. Existem várias linguagens do amor. Se você nunca estudou, estude sobre elas. Existem 5 linguagens do amor. E as palavras fazem parte de uma linguagem. Só que por que em tempos que nós devemos usar a linguagem do amor através de palavras e atitudes, nós usamos a linguagem de guerra? Nós usamos uma linguagem de afronta. Nós usamos uma linguagem para provar que talvez nós somos melhor que os outros, ou temos algumas capacidades. Porque falar é fácil, mas ter um posicionamento no meio de uma batalha é só para quem é ungido, separado por Deus e comissionado para fazer o que mais ninguém foi chamado para fazer. Se você é desestruturado com palavras que você tem ouvido, talvez ao longo da sua infância, talvez ao longo da sua história, no seu trabalho, eu quero te dizer que existem áreas da sua vida que precisam urgentemente de cura e de revestimento. Porque palavras não podem te desestruturar. A Bíblia diz o que a palavra tem poder de fazer quando nós ouvimos a palavra certa e quando nós peneiramos a palavra certa. O salmista Davi diz algo para nós: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista Davi continua declarando: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e a sua palavra é luz para os meus caminhos. Quando Davi faz essa declaração, ele está dizendo: essa palavra me dá direção, essa palavra me dá visão no meio dos momentos mais difíceis. Porque se você não sabe, escuridão na Bíblia significa ignorância. Não é só luta nem batalha. Existem pessoas que estão na luz, mas carregam uma ignorância. O que é essa ignorância? Quando eu não me ajusto com os planos de Deus, quando eu saio questionando, quando eu saio rebatendo. Eu quero dizer para vocês que quem te ama de verdade vai te confrontar. Porque quem te ama de verdade não consegue ver você cair num precipício, não consegue ver você andar num caminho que não é o caminho de vitória para a sua vida. Quem te confronta, ele sabe que você tem capacidade de trilhar um caminho que vai ter dificuldades, que vai ter desafios, mas é o caminho que vai te conduzir à vitória. E nós não gostamos de confronto, por isso que nós não temos estrutura para lidar com palavras. Este gigante estava afrontando e as palavras estavam desestabilizando tanto o povo de Deus, que eles estavam com medo, recuando, escondidos.
E repare que o próprio Saul, que era um rei, o rei nas alturas, nessa época, ele era aquele que pegava na espada, ele ia na frente, dando o exemplo para todos os seus súditos e seguidores. Ele era um exemplo numa nação. Agora o exemplo está escondido. Agora imagine estar debaixo de um governo, ser liderado por alguém que é medroso, ser liderado por alguém que é atormentado por espíritos malignos, ser liderado por alguém que não tem capacidade de se posicionar no meio de uma guerra. Aí Deus olhando para isso, porque Deus já tinha rejeitado Saul, olha para o seu irmão e diga: não brinque com o tempo de Deus. Diga aí bem forte, diga: não brinque com o tempo de Deus. Não brinque com o chamado de Deus. Não brinque com a promessa de Deus, porque se Deus rejeitou Saul, Ele pode rejeitar muita gente. Nós precisamos de ter muito cuidado, porque Deus agora rejeita Saul e Deus começa a falar novamente com o profeta. Deus dá ordem dizendo: enche o teu chifre de azeite, porque o chifre até então estava vazio, porque Samuel tinha ungido o rei. Samuel foi chamado dentro da casa de Elcana e Ana, foi gerado no altar, foi comissionado. Eu falo que Samuel é o 3 em 1, sacerdote, juiz e profeta de uma nação. Aí Deus está dizendo para o profeta: enche e vem. Porque o que é que Deus está dizendo? Para você viver o projeto de Deus, você precisa de estar cheio, para que Deus possa liberar uma palavra sobre a sua vida, que é o vem de Deus. Enche e vai, enche e anda, enche e visita a casa de Jessé. E repare que quando Deus dá essa ordem, Deus já está mostrando algo para nós, que nós precisamos de ser homens e mulheres, mulheres e homens, que não são vazios, que não são sepulcro caiados, mas que entendem que nós fomos chamados para sermos cheios da presença de Deus, cheios da unção de Deus, cheios da glória de Deus, da graça de Deus. Porque se nós não formos cheios da graça, nós vamos ser vazios da presença e cheios do pior que o mundo tem para nos dar. A nossa querida diaconisa falou aqui algo: o mundo é amargo. O mundo não é amargo, nós é que aceitamos a amargura do mundo. Porque se nós carregamos a doçura e a paz de Cristo, se você entra num ambiente de amargura, a sua doçura tem que contaminar. Você é sal da terra, luz desse mundo. Então se você acessa esses ambientes, até o amargo, um ambiente amargo tem que se tornar um ambiente doce. Um ambiente sem tempero tem que se tornar um ambiente temperado, um ambiente que alguém tem ânimo, tem alegria. Onde você entra, alguém precisa de ser renovado, tocado pela presença de Deus, porque nós só podemos dar aquilo que nós carregamos. E nós precisamos de entender que gente vazia não tem nada para te dar, mas só quem está cheio pode encher o vazio da sua vida, da sua alma e da sua história. Joga a tua mão direita aí para os céus. Aplauda Jesus, mas diga a glória a Deus. Joga a tua mão direita aí para os céus. Diga: Deus vai te encher. Deus vai encher áreas vazias da sua vida. Deus vai encher áreas que não funcionam na sua vida. E cada vez que Deus enche, Ele enche para te dar capacidades para você dar a volta por cima. Porque ninguém vazio consegue superar um gigante. Mas aí Deus dá um destino, Deus dá uma direção, e Deus preserva um azeite, uma unção dentro de um chifre. E essa unção iria capacitar um jovem de 15 anos. Aproximadamente, alguém escolhido na casa de Jessé, que foi o último a se assentar na mesa. Porque quando Samuel vai, ele recebe a orientação: vim sacrificar, pega lá os novilhos, pega a vaca, sacrifica. Os sacerdotes da cidade preocupados, porque cada vez que um servo de Deus entrava no ambiente, ele sabia: é mensageiro, Deus tem algo a falar na cidade. Então o povo tremia na presença de um sacerdote, de um juiz, de um profeta de Israel. Samuel era respeitado. E quando eles perguntam para Samuel: a tua vinda é de paz? Ele declara: sim, é de paz. Repara, Golias está em guerra com uma nação, e aquele que carrega um chifre cheio de azeite, que carrega uma missão, que tem um destino profético, está em paz. Que paz é essa que excede todo qualquer entendimento? Repare que Samuel podia estar preocupado com a guerra. Poderia ter visitado os soldados, conjecturando para você entender e falar: tenham fé, vocês vão vencer. Mas ele está em paz. Olhe para o seu irmão e diga: não permita que a luta roube a sua paz. Não permita que as guerras roubem a sua paz.
Não permita que os desafios roubem a sua paz. Não permita que os sonhos que você ainda não está vivendo, o projeto que você tem ainda não está engrenado, ainda não está funcionando, roube a sua paz. Porque cada vez que a paz é roubada, se apresenta, eu falo, um agente do inimigo chamado ansiedade. E a Bíblia vem dizer para nós: não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Olha lá as aves dos céus, olha para as ervas do campo, não plantam, não cegam, mas eu visto, eu cuido. Eu estou cuidando de tudo. E nós, como não temos paz, andamos ansiosos. A ansiedade é a incerteza, é a preocupação de como vai ser o meu amanhã e o meu futuro. Aí Deus está dizendo: se você não desfrutar, se você não for moldado no seu presente, como você vai agarrar uma preocupação futura se você não está preparado para ver o seu futuro? Para pisar no seu futuro? Repare que para o povo de Israel entrar em Canaã, terra da promessa que emana leite e mel, mas terra que também tinha anaquins e gigantes, eles tiveram que vencer um deserto de 40 anos. Gerações morreram. A Bíblia diz que Moisés morre, o sucessor, Josué se levanta, uma nova geração vem. Foi encontrado o desafio do Jordão, o desafio de Jericó. Mas o povo entrou na terra, acessou a terra. O problema é que quando Moisés manda os 12 espias para espiar a terra, a Bíblia diz que 10, a maioria, diga comigo, a maioria. Deus nunca está com a maioria. Deus sempre vai estar com a minoria. Repare que a maioria eram 10, voltaram e trouxeram um relato. A terra é boa, tem o que Deus disse, mas nós somos como gafanhotos na presença desses gigantes. Aí se levanta a minoria. A minoria não foi o primeiro a falar. A minoria não foi o primeiro a falar, não foi o primeiro a profetizar, não foi o primeiro talvez a trazer uma palavra de ânimo para uma nação. Mas quando a minoria falou, eles falaram: tem gigante sim, é uma realidade, mas Deus nos deu essa terra. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Se Deus te deu essa nação, tem gigantes sim, mas Deus te deu essa terra. Se Deus te deu acesso à nação portuguesa, para você pisar nessa terra, tem desafios, tem portas fechadas, tem a AIMA abençoada, tem o governo, tem essas crises, tem as eleições, mas Deus te deu essa terra. Ai, mas a terra ainda não está contribuindo, mas continua semeando na terra que Deus te deu. Porque se Deus te deu a terra, pode ter tudo o que é ruim, mas uma coisa tem: ela tem cachos de uva, ela tem mel silvestre, ela tem providência para a sua vida. Entenda isso. Se Deus te prometeu algo, maior é a promessa do que a dificuldade. Chacoalhe o sermão, diga: anima-te. A promessa que você carrega é maior que a dificuldade que você enfrenta. Você carrega algo que é maior que a dificuldade que se apresentou por esses dias. Ai, pastora, mas fecharam a porta. Não tem problema, porque Deus abrirá uma porta diante de você que ninguém nessa terra poderá fechá-la. O problema é que nós confiamos nas chaves que estão na mão de homens, e Deus está dizendo: a chave que abre todas as portas, mas ninguém fecha, está na mão do seu Pai, do seu Deus, do seu Criador, do seu Redentor que está vivo. Aí Deus está dizendo para você: vai olhar para a luta ou vai olhar para Deus que te capacita para vencer essa luta? Vai olhar para a dificuldade ou vai olhar para o profeta, para a palavra que Deus já preparou e liberou e está liberando para nós? Libera na casa de Jessé, libera nessa quinta da resposta e libera para a sua vida, para a nossa vida e para todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Entenda que o profeta chega aonde Deus determinou que ele precisava chegar. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na sua vida, porque existe algo que precisa se concretizar, que precisa de se tornar real na sua vida e na sua história. Mas deixa eu te contar o segredo: não é o seu sonho, é o sonho de Deus para a sua vida. Não é a sua vontade, mas é a vontade divina para a sua vida. Quantas vezes nós lutamos contra a vontade divina, porque tão somente nos acostumamos a pastorear as ovelhas. Repare que quando Samuel chega na casa, vem Samá, Eliabe, Abinadab.
Aí o profeta olha e diz, certamente será este. Porque ele olha para a aparência, na mentalidade do sacerdote, do último profeta e juiz de Israel. Os soldados teriam que ter uma característica. Aí Deus escolhe alguém que não cabe na característica, que não molda com o tamanho, não combina com o tamanho. Davi era igual assim, igual Dinar, tá, gente? O Dinar tá perdendo cabelo, mas eu acho que Davi tinha muito cabelo, tá, gente? Tô brincando. Mas assim, quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, toda vez que Deus quer trazer uma vitória para uma nação, numa casa, numa família, Ele vai usar alguém improvável. Que nós estamos acostumados a colocar fé em certas pessoas. E Deus está dizendo, talvez a sua providência vem de onde você menos espera. Porque Davi é o último a se sentar na mesa. A Bíblia diz que quando Samuel declara, acabaram-se os mancebos, Jessé diz, falta ainda o menor. Só que repara, para ver o problema de uma casa desestruturada. Toda a casa desestruturada, a nível familiar, o pai nunca vai se lembrar de todos os filhos. E aqui eu quero falar um pouquinho de problemas de paternidade. Posso falar um pouquinho? Existem pessoas que acarretam marcas e problemas familiares dentro de casa. Todas as pessoas que trazem problemas de paternidade, conflitos, seja com pai, seja com mãe, eles têm problemas de identidade. Têm problema de romper, têm medo de se posicionar. E às vezes nós não entendemos, estamos ali forçando as pessoas, porque nós somos a geração que gosta de dar coragem, que gosta de ver você bem. Eu gosto de ver vocês bem. Eu quero ver vocês lá em cima, no sucesso. Eu quero ver vocês vivendo os planos de Deus. Só que enquanto nós não resolvermos os nossos problemas de paternidade, nós vamos ter problemas em nos relacionar com o nosso Criador, que é Deus. Nossos problemas de paternidade se revelam na nossa idade adulta com conflitos. Eu estive a falar com uma amiga que ela é psicanalista. A minha área é mediação de conflitos a nível de psicologia e neurociências. Mas eu troquei umas ideias com ela e eu falei muito com ela. Eu disse, por que a geração antiga traz tantos problemas e dificuldades? Porque quem arruma problema nos ambientes não são os mais novos. Os mais novos, essa geração nova que vem, vou falar assim, a geração de Davi é impulsiva, faz muitas perguntas. Eu até falei com um amigo meu ontem, tu faz tantas perguntas. Desculpa, mas é que eu quero saber muita coisa. Então é a geração que faz muitas perguntas. Só que a geração mais velha é uma geração conflituosa. É uma geração que acha que sabe tudo e que usa a experiência negativa como desculpa para cuidar da geração mais nova. E eu estava falando com a minha amiga e eu falei assim, gente, está tudo errado. Porque se Deus precisa de curar a geração mais nova, para que a geração mais nova seja uma geração que tem exemplos, a geração mais velha precisa de ser curada. Pastor, e onde a Bíblia diz isso? A mulher do fluxo de sangue e o Jairo da sinagoga. Você está vendo uma mulher sangrando 12 anos e você está vendo Jairo, um dos principais da sinagoga, com uma filha de 12 anos dentro de casa, doente, enferma e que veio a morrer. Só que o que é que Deus faz? Deus não vai curar o mais novo. Deus não vai com o Jairo. Deus espera a geração mais velha. Deus espera a mulher do fluxo de sangue tocar na orla, sair da limitação. Sabe o que é as limitações que foram colocadas na vida daquela mulher? Que por causa de um fluxo que era constante, que era regular constantemente, que não cessava, que não parava, ela foi colocada dentro de uma cerca. Então essa geração mais velha tem uma mente limitada, tem uma cerca que impede a geração mais nova, ideias novas, acessos novos. E onde Romanos diz para nós, se não estou em erro, lá capítulo 12 diz para nós, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Se aquela mulher não fosse transformada por uma presença chamada Jesus, que vence uma tempestade, que liberta um gadareno e que se apresenta no meio do caminho dessa mulher, ela jamais declararia, se tão somente eu tocar na sua orla, eu sei que eu serei curada. Ela entendeu, eu preciso de ser curada. Se eu não for curada, eu morro. E se eu não for curada, eu não sou exemplo para a próxima geração. No meio disso, Jairo acompanha uma história. Ela é curada, ela é sarada, ela toca, ela vence a multidão, ela corre riscos. Ela não tem medo da multidão, não tem medo de correr riscos. Ela não tem medo de perder porque ela já perdeu muita coisa. Ela não tinha nada a perder, ela só tinha a ganhar. Uma vez que ela
coloca no seu coração um propósito para fazer a coisa certa, Deus ia fazer valer a pena tudo aquilo que ela perdeu em 12 anos. Eu quero profetizar na sua vida. Se você se propor nessa quinta da resposta em mudar a sua vida, a sua mentalidade, a sua visão, Deus vai fazer valer a pena o tempo que te resta nessa terra. Deus é o remidor do tempo. Deus não vai recuar tempo. Deus não vai acrescentar tempo. Mas Deus vai usar o tempo que te resta para você viver o melhor de Deus que já está preparado há muito tempo. O Salmo 23 diz: preparas-me uma mesa. Que mesa é essa? É só para filho. É para quem é para discípulo. É para quem anda com Jesus. É para quem aprendeu o valor de partir o pão. Para quem valoriza a mesa. Então, quando nós estamos olhando para essa história, nós estamos vendo um problema com a geração antiga. Olha para o seu irmão e diga com todo respeito: eu espero que não seja você. Por quê? Porque nós queremos, não gostamos de ser chamados de velho. Eu nem falo a minha idade, porque eu só tenho 17 anos, tá, gente? Se você acredita ou não, o problema é seu. Eu acredito, ponto final, né, de nada. Então, quando nós não precisamos de envelhecer para que as pessoas olhem para nós e digam: é uma mulher de experiência. Nós precisamos de ter atitude e testemunho de vida. Precisamos de aprender o que é lealdade e fidelidade. Precisamos de aprender o que é lutar uma guerra, ir até o fim. E ainda que eu não saia com a coroa, ou talvez com um troféu de vitória nessa guerra, entender que eu não sou derrotado porque perdi algumas batalhas. Agora, o que Deus está falando conosco é: talvez nós olhamos muito para aquilo que nós perdemos ao longo da vida, para aquilo que os outros fizeram conosco ao longo da vida, e você olha para isso como guerras perdidas. E Deus está dizendo: você não é o que você perdeu, você é a decisão que você vai tomar hoje. Você se torna as suas decisões, porque existe algo que é o poder da decisão na nossa vida e na nossa história. Esse poder da decisão fez uma mulher sair, quebrar barreiras, limitações, vencer, ser curada e ainda ouvir de Jesus: não peques mais, fica livre do teu mal. Uma mulher fez Jesus parar no meio da multidão. Discípulos não fizeram, profetas não fizeram, multidão não fez, mas uma mulher com o poder da decisão na sua vida, uma decisão de mudar de história, faz Jesus parar e faz Jesus falar. Jesus não só parou, ele também falou: quem me tocou? Repare que essa conotação de Jesus de quem me tocou mostra que Jesus estava esperando alguém com fé. Alguém que fizesse algo diferente. Alguém que fosse um diferencial no meio da multidão. Porque nós esperamos que todo mundo faça o mesmo. Só que Deus espera que você não ande na direção da multidão, mas ande na contramão da multidão, fazendo o que ninguém está fazendo. Sendo mais crente, confiando mais em Deus, sendo fiel no pouco, não olhando para as lutas, se permitindo ser curado. Irmão, ser curado por Deus é um privilégio, não é vergonha, é privilégio, é libertador. É presente de Deus para a sua vida. É tirar peso da sua história, da sua memória, do seu físico. É arrancar algumas coisas que ainda te ferem, que ainda te machucam. Porque aquilo que eu não mato, eu preservo vivo na minha vida e na minha história. E às vezes nós somos paralisados por fantasmas do passado, por situações do passado, por palavras proferidas a nosso respeito no passado. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de onde você veio, eu não sei de onde Deus te arrancou com raízes, mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra acerca da sua vida, e essa palavra é mais do que vencedor para a sua história, para o seu futuro. Deus vê capacidades em você. Deus vê possibilidades em você. Só que não adianta só Deus ver, eu também preciso de ver. Porque quando eu vejo, eu me posiciono. Quando eu vejo, eu trago para a minha realidade aquilo que eu sonho viver em Deus. E Deus está procurando alguém que talvez está lá no meio das malhadas, conformando em cuidando das coisas do Pai. Minha vida é normal. Deus não está procurando alguém que tem uma vida normal. Até porque Deus vem quebrar um sistema de normalidade na vida de Davi. Quando Deus permite passar todos os 7 irmãos de Davi, o profeta fica preocupado e pergunta: acabaram os mancebos? Está dizendo para o pai: acabaram os filhos, porque só o pai sabe quantos filhos tem na casa. Aí o pai responde: falta ainda o menor. Repare que os primeiros eram os maiores.
mas faltava o menor. Sabe o que está faltando? Você. Para que o projeto de Deus dê certo. Sabe o que está faltando na presença de Deus? É você. Deus está te procurando há muito tempo. Olha para o seu irmão, chacoalha com carinho, com respeito. Diga: Deus está te procurando há muito tempo. Fugitivo, fugitiva. Gente que se esconde com medo. Pessoas que dizem: ai não, eu não sou capaz. Já tentou? Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Então está dizendo que não é capaz sem tentar? Irmão, você está perdendo uma oportunidade de ter um resultado positivo. Ai, mas eu tenho medo de ir. O que vão fazer comigo? Não se preocupe. Se Deus te mandou ir e você tem coragem para dar os passos de fé, antes de você chegar em um ambiente que é desafiador, Deus chega lá primeiro, preparando tudo para a sua vida e para a sua história. Deixa eu contar um segredo para você. Antes de você chegar aqui, Deus chegou primeiro. Preparou esse ambiente. Ele sabia que você ia vir carregado, triste, ia vir com dificuldades. Aí Ele prepara uma palavra dizendo: suas dificuldades na minha presença não são nada. Porque existe uma declaração que o próprio Jesus fala para Marta e Maria em João capítulo 11, quando Ele se apresenta na cidade de Betânia: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mas já está morto. Se creres verás a glória de Deus. Mas o tempo já passou. Se creres verás a glória de Deus. Mas já cheira mal. Se creres verás a glória de Deus. Mas é 4 dias. Se creres verás a glória de Deus. Mas já prepararam a tumba, já colocaram a pedra. Se creres verás a glória de Deus. Não olhe para o que fizeram, olha para o que Deus quer e vai fazer na sua vida e na sua história. Joga a tua mão direita para os céus em nome de Jesus. Declara assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu não vou olhar para os gigantes, eu vou olhar para o Senhor, porque eu sei que no Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem de Deus. Sua resposta vem de Deus. Sua cura vem de Deus. Sua vitória vem de Deus. O que você precisa vem de Deus. Tudo o que você precisa nessa hora, Deus tem para a sua vida, para liberar para a sua vida. Só está faltando posicionamento. Falta ainda o menor, está faltando você. Para que Filipenses se cumpra na nossa vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa obra. Deus quer completar o que Ele iniciou. E Ele iniciou onde? Dentro do ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1. Antes que tivesses forma, eu te formei, já te conhecia e te dei como profeta para as nações. Deus quer terminar o que Ele começou no ventre. Você não tinha forma, Deus te deu forma. Você não tinha pulmões, Deus te deu pulmões. Você não tinha as características que você tem hoje. Deus pegou o melhor do seu pai, o melhor da sua mãe, o melhor do céu e enxerta na sua vida e na sua história. Deixa Deus terminar essa obra. Deixa Deus concluir essa obra. Pastora, dói, tem que doer. Pastora, vai ter dias que eu vou chorar. Tem que chorar, lágrimas existem. O Salmo 30, o verso 5, a parte B diz que o choro dura uma noite, não é eterno. Olha para o seu irmão e diga: você acha que o seu choro é eterno? Diga aí para o seu irmão: você acha que o seu choro é eterno? Não é eterno, só dura uma noite. Mas de manhã, quando o sol se põe, a esperança de um novo dia, que o melhor de Deus está preparado, que aquilo que nós vivemos ontem não será comparado àquilo que nós vamos viver hoje, aquilo que nós vamos viver no nosso futuro. Deus não está limitando a nossa história baseado no nosso sofrimento. Aliás, o sofrimento te faz mais forte. O sofrimento não enfraquece quem tem promessa. O sofrimento não endurece o coração de quem tem promessa. Às vezes nós olhamos, a pessoa é dura, a pessoa é fria, é porque é muito sofrida. Não, o sofrimento não faz isso. Quando você entende a verdadeira função do sofrimento, ela te faz mais forte e ela te mostra que se você venceu um deserto de 40 anos, venceu um Jordão, venceu uma Jericó e entrou numa Canaã, Deus ainda tem algo melhor para você viver nessa terra. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem algo bom para a sua história. Existe algo bom que vai acontecer.
E quando nós olhamos para a casa de Jessé, parecia que estava tudo acabado, mas uma pergunta é feita. Acabaram-se os mancebos? Deus está dizendo, às vezes nós pensamos que tudo acabou, mas o Pai dá a resposta, falta ainda um menor. Deus está dizendo, não acabou, não acabou, não acabou. Até que se cumpra o que Deus planejou para você viver, para a sua vida, não acabou. E aí nós entendemos o que nós não temos direito de colocar um ponto final naquilo que Deus está escrevendo a nosso respeito, daquilo que Deus está escrevendo acerca da nossa história. Se você for ler, seja todos os tipos de livros, seja romances, seja clássicos, não sei a leitura que você gosta, você vai ver que todas têm obstáculos. Até esses filmes de princesas e de príncipes tem sempre um demônio ou um sapo feio. Não é? É isso aí. A história dos 3 porquinhos, não tem um lobo mau? Então, tem sempre uma representação da maldade. Ela existe, é real. Mas a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não é o que os outros fazem conosco que vão mudar aquilo que Deus trabalhou no nosso coração. Provérbios diz para nós, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, dele provém as fontes da vida. A boca só fala o que o coração está cheio. Quando nós não guardamos, quando nós não escondemos, quando nós não preservamos o filtro, o inimigo tem acesso às nossas emoções, às nossas decisões. Aí ficamos frios, ficamos talvez como Cleopas e o seu amigo, por causa do que aconteceu em Jerusalém, notícias de morte. Jesus tem que entrar no caminho e a conversa era só de morte. Existe gente que a gente entra no caminho da pessoa e a conversa é só do que aconteceu, o que fizeram em Jerusalém, porque mataram Jesus, julgaram Jesus, perseguiram Jesus, pregaram Jesus, colocaram uma estaca, colocaram uma coroa de espinhos, colocaram uma lança, criticaram Jesus. Olha, teve um Pedro, teve um Judas, traíram Jesus. Só fala do que aconteceu. Por quê? Porque é passado, marcou. E Deus quer curar marcas na sua vida e na sua história. Aí Jesus entra no caminho e pergunta, qual é o assunto aí? Vocês não se cansam desse assunto de derrota? Não se cansam desse assunto de fraqueza? Ai, céus, ouvido, a terra, lua, sei lá mais o quê. Tudo é difícil. Eu sou pior, eu sou isso. Tudo é difícil para quem tem uma promessa. Irmão, não é difícil, é desafiador. E Deus está dizendo, mude o seu assunto. Ele não tem graça. No dia que você mudar a sua conversa, a graça de Deus, que vai superabundar onde abundou a dúvida, o medo, o pecado, a inconstância, vai chegar e vai mudar tudo na sua vida e na sua história. Repara que Jesus entra no caminho e alguém diz, mas não nos aqueceu o coração? Eles estavam frios, mas quando Jesus se apresenta no caminho, fala com eles, faz algumas perguntas, Jesus acende chamas que estavam apagadas. Jesus acende fogo. Jesus faz o coração bater de novo, faz os discípulos acreditar de novo. Jesus mostra para eles que é possível vencer, é possível chegar do outro lado, é possível conquistar algo novo, é possível. Diga comigo, é possível. Declara assim comigo, existe um caminho de possibilidades para a minha história e ele está no meu futuro. Repare que falta o menor, eu vou concluir, tá, gente? Quando o menor chega em casa, o profeta ainda diz na palavra, não nos assentaremos até que ele chegue. Quando ele declara isso, eles estão dizendo, eu estou esperando a pessoa certa, eu não vou me precipitar. Estou esperando o tempo certo, o momento certo, aonde? Dentro do ambiente que existe um profeta, que existe um chifre cheio de azeite e que a presença de Deus, a vontade divina está lá. Repara que eles esperaram o tempo certo para viver e para receber. Quando Davi chega em casa, se você for ver todo o histórico de Davi, pastoreava as ovelhas. Sua família não sabia de algumas guerras. Eu quero dizer para você que sua família não sabe daquilo que você teve que lutar, de alguns sentimentos na sua vida. Mas não precisa, não se preocupe, Deus viu. Repare que Davi matou o urso e o leão. E ele só declara isso. Ele não conta para os irmãos. Ele não fica falando, vocês não conhecem a vida. Eu matei o urso, matei o leão. Eu sou fulano, eu sou Davi. Eu toco a harpa, eu louvo a Deus. Quando eu canto, os demônios são expelidos da vida de Saul. Não. Ele não precisou de falar quem ele era para ninguém. Mas as suas atitudes falaram tanto. Porque falar trabalhando não te justifica, não te engrandece, não te faz melhor que ninguém. Mas trabalhar
honrando a Deus, no silêncio, suportando, servindo com amor, faz Deus enviar um profeta dentro da casa. E quando o menino, o menor, chega na casa, abre a porta, Deus fala: pode ungir, que é esse. Deus está dizendo: não tem erro, é Ele mesmo. Deus não errou quando Ele escolheu o menor da casa. Talvez os irmãos não entenderam. Muita gente não vai entender por que que Deus te escolheu, por que que Deus vai te usar, por que que Deus usou um profeta, um sacerdote, o último juiz, o de Israel com um chifre cheio de azeite. Mas ninguém vai entender o projeto de Deus. Não espere ser entendido. Desfrute daquilo que Deus já reservou para a sua vida. Às vezes nós estamos querendo buscar coisas pequenas para a nossa história e não desfrutamos daquilo que Deus já fez e está fazendo na nossa vida. Repara que Davi recebe essa unção. E quem conhece a história sabe que toda vez que uma unção, um azeite era derramado, o Espírito de Deus vinha e se apossava sobre a vida de Davi. Isso significa o quê? Que Davi não tinha o Espírito Santo? Pode ser. Mas ele tinha capacidade, tinha qualidades. Descubra as suas qualidades, as áreas que são funcionais. Davi, tão pequeno, talvez não tendo o tamanho certo, mata o urso, mata um leão. Consegue matar 2 predadores que têm talvez 20 vezes a força que Davi tinha. Por isso que Deus me deu aquele hino: Deus é minha força. Como a força de um leão, Deus é a nossa força. Davi consegue, no pasto, sendo esquecido, nos pastos verdejantes, sendo esquecido pelos seus pais, desenvolver uma habilidade que é tocar um instrumento. Ele consegue compor não só os seus maiores salmos, os seus maiores hinos. Ele consegue adorar tanto a Deus tocando aquela harpa, que nós vemos Deus se alegrando com o que Davi fazia, porque ele nunca reclamou do que ele tinha, nem do que ele estava enfrentando. Deus fala através de Salmos, dizendo: achei Davi, meu servo, com meu óleo santo eu ungi, ele é segundo o meu coração. Deus fica feliz por ter encontrado alguém que não reclama da vida, mas tem disposição para lutar as suas guerras. Irmão, lutas são suas, vá lutar as suas guerras. Não traga outras pessoas para a sua luta, é para você se tornar mais do que vencedor nessa luta. Davi venceu e se tornou vencedor nas suas guerras. Não tinha como ele não se tornar mais do que vencedor contra um gigante que afrontava toda a nação de Israel. Repare que, incompreendido pelos seus, a sua família, isso não impediu de um menino entrar no palácio, se apresentar na presença de Saul, ser amado, porque a Bíblia faz questão de dizer que quando Davi entra na presença de Saul, ele muito o amou. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te amar tanto, que esse amor vai suprir o amor que você nunca teve no seu passado, no meio dos seus. E alguns dizem para nós que isso é o motivo que onde Davi declara: longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque é um menino que teve uma ausência de paternidade e viu um pai na vida de alguém que estava desviado, porque ele falou: eu amo esse menino. E se você for ler essa história no capítulo 16, no versículo, deixa eu falar aqui para vocês, do 17, 18 em diante, você vai ver que o rei pede para o pai de Davi: deixa Davi ficar aqui comigo. Olha o que Deus faz: tira do campo, tira de uma casa problemática e coloca dentro de um palácio. Que Deus é esse? Que olha para a nossa história e diz: eu tenho um lugar de honra para a sua vida, porque só quem vai acessar palácio é príncipe, princesa e rei. Existe um lugar que é nosso. Existe um lugar que Deus preparou para nós. Se você for ler sobre Esther, Esther foi para dentro do palácio. O histórico, não tinha mãe, não tinha pai. Foi para dentro de um palácio. Teve um tio que supriu o quê? A necessidade e talvez a imagem que é importante na formação de um caráter de uma criança. A partir dos seus 4 anos, ela começa a receber toda a informação. E através de uma orientação de um tio, ela nunca reclamou que não teve pai, não teve mãe, mas ela sempre teve alguém. E aqui Deus está dizendo: nunca reclame que você está sozinho. Deus sempre vai colocar alguém do teu lado. E quando você pensar que está sozinho, se lembre que Deus sempre está lá.
A Bíblia diz que Deus não nos deixa sozinhos. Então nós não temos o direito de dizer para Deus que nós estamos sozinhos. Não temos, isso não é um direito nosso. Se a palavra de Deus diz que não vos deixarei sós, Deus não nos deixa. Repare que chegou um momento em que muitas chaves vão virar na nação de Israel. Que chaves são essas? Davi está recebendo uma ordem do seu pai, porque o facto dele ser ungido, o facto dele ser amado por Saul no palácio, o facto dele passar tempo no palácio, não negligencia a casa do pai. Ele honra, porque existe um princípio que nós precisamos carregar: honra. O pastor Roberto falou aqui na quinta passada, não é sobre dinheiro, é sobre honra. Tudo aquilo que você honra, você tem dupla honra. E nós precisamos cravar isso nas tábuas do nosso coração. Não é trazer desonra para a vida de alguém, mas é aprender a honrar a vida de alguém. Olhe para o seu irmão e diga: honre alguém que você será honrado. Repare que Davi está recebendo um recadinho do pai, onde ele iria levar pão e queijo para trazer notícias dos seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele está indo, ele encontra um irmão que devia estar lutando, que devia estar posicionado contra um filisteu. E esse irmão chamado Eliabe, ele afronta Davi perguntando: presunçoso, onde vais? Onde deixaste as poucas ovelhas do pai? Olhando para Davi, dizendo que ele só era merecedor de poucas ovelhas e que ele não merecia estar no campo de batalha. Nós não vemos Davi batendo boca e era um menino. Nós não vemos Davi reclamando e era um menino. A Bíblia diz que Davi desvia. Porque quando você tem uma direção de Deus, você não precisa de parar no meio da sua trajetória para bater boca com ninguém. Você precisa de aprender a desviar desse obstáculo. Não dê importância a certas pessoas que são ignorantes e usam uma linguagem rasa e baixa. Deixa eu falar algo de Deus para vocês sem inteligência. Não desça ao nível de certas pessoas só porque te ofendeu. Não se ofenda. Se você se ofendeu porque você agarrou o que a pessoa lançou na sua vida e você permitiu que entrasse no seu coração, agora você se torna alguém reativo. Não pegue o pior dos outros, porque você já carrega o melhor de Deus. Desvia desses obstáculos. Assim como a água contorna algumas pedras no meio do caminho e vão desaguar no meio do mar, nós precisamos de entender que nós precisamos de desviar de alguns obstáculos, que toda vez que você para, você perde a oportunidade de viver algo que Deus já preparou para a sua vida. Diga assim comigo: eu vou seguir em frente. Davi segue, se posiciona, e quando ele chega no lugar certo, ele ouve palavras. Palavras que fizeram muitos se esconder, recuar, sentir medo. Mas o menino se posiciona. Porque quem é cheio da presença de Deus não tem medo. Tem temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Aí você entende por que Davi declara: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar? Não é a mim, não é o exército, mas é o exército do Deus vivo. Quem é esse filisteu incircunciso que não tem aliança para afrontar o Deus que fez aliança com a nação de Israel? Sabe o que Davi fez? Davi não olhou para a aparência do filisteu. Davi não olhou para o tamanho. Davi não olhou para o currículo. Davi olhou para um Deus que o posicionou em um ambiente e lhe deu capacidades para lutar essa guerra. Quando você aprender a se desviar de alguns obstáculos, você vai lutar a guerra certa. Porque quando você se posicionar na guerra certa, Deus vai trazer uma virada. Porque até então, alguém declara para Davi: só havia esse. Gente, disseram que Davi não tinha estrutura para vencer. Não tinha tamanho para vencer. Só havia esse. Então é com isso que vai mesmo. Porque no meio dos medrosos, repare, no meio dos medrosos, no meio dos fracos, no meio daqueles que estão com medo, intimidados, inseguros, no meio dos desequilibrados, Deus sempre vai levantar o menino. Deus sempre vai levantar o menor para dizer para você: o seu desequilíbrio te impede de posicionar, porque a afronta não é para você, é para o Deus que você carrega.
Agora, quando nós nos esquecemos de quem está conosco, nós vamos recuar e vamos esconder. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós vamos nos posicionar e andar sempre em frente, em direção ao nosso alvo. Como o apóstolo Paulo declara: esqueçam das coisas que para trás ficaram, que é passado. O que fica para trás é passado. Eu prossigo para o meu alvo, para o prêmio, para a coroa, porque o meu alvo é Jesus Cristo. O alvo de Davi nunca foi um filisteu. O alvo de Davi era trazer Deus para a nação de Israel. Por isso que quando Davi vai com uma funda, é pequena, não é espada, não é de aço. Mas quando Davi vai com o que ele tem, ele vence um gigante que apresenta uma espada que estava mais preparado. No dia que você for com o que Deus tem, vai dar tudo certo. O problema é que nós gostamos de agarrar alguns cutelos, esconder algumas armas e nos esquecemos que tudo aquilo que eu escondo para usar para um tempo nunca vai dar certo, só vai atrapalhar o projeto. Mas se você aprender a usar o que você já tem, vai dar tudo certo. Diga assim comigo: vai dar tudo certo. E se você é um profeta ou uma profetisa, diga: já deu tudo certo. Tanto é que muitos falam: ai, Davi pega umas pedrinhas no ribeiro, mas ele não precisou usar todas as pedras. O gigante caiu de primeira. Há quanto tempo você está lutando? Há anos para que um gigante caia. Com Davi, posicionamento, postura, se desviar do mal, faz um gigante cair de primeira. E hoje é a quinta que você vai entender que esse gigante, que demorou tempos e que estava gritando, te afrontando em áreas da sua vida, vai cair de primeira na sua vida e na sua história. Repare que quando o gigante cai, a obra precisava de ser completa. Alguém orienta Davi: mata de vez, pega a espada, corta a cabeça do gigante, porque aquilo que eu não mato hoje eu dou poder para crescer amanhã e lá na frente se apresenta de novo. Não tem aquele momento na sua vida que você fala: Deus, é o mesmo problema, você não matou o gigante lá atrás, você ignorou o gigante. Não ignore o gigante, mate o gigante. É para matar. Ponto final, acabou. É para dizer: na minha vida você não tem mais autoridade. Agora, como é que um menino que não tinha estrutura para pegar uma espada que pesava quilos e quilos, pega a espada do gigante, que ele não tinha estrutura, que era pesada demais, e com a mesma espada que ele matou muitos, é a espada que ele corta a cabeça do gigante? Porque quando você é ungido de Deus, não é a musculação que vai te dar estamina, não é a musculação que vai te dar força, mas Deus vai injetar na sua vida força para você pegar em armas pesadas, para você derrotar e cortar a cabeça do gigante. Chegou o tempo desse Golias cair por terra. Porque o Golias que vocês têm visto até hoje, que tem gritado, que tem aprontado, que tem zombado, que tem roubado, que tem tentado frustrar os sonhos de Deus, não vereis nunca mais. A mesma palavra que Deus liberou para Moisés: os egípcios que vês hoje, nunca mais os vereis. Por quê? Porque está escrito: nenhuma arma forjada, preparada pelo adversário, por pessoas com mau caráter, usadas, enviados, filhos do diabo, tem poder para prosperar na sua vida, na sua história e em todas as áreas da sua vida. E se você crer, joga a tua mão direita para os céus, dá um glória a Deus aí. Tem livramento de Deus para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque sua mão direita no seu coração.